Hoje eu vou conversar com o Fernando Botelho. Ele atuou como diretor de engenharia na Pixset. Tudo bem, Fernando? Obrigado por aceitar o convite. E aí, Edu, tudo bem, cara? Prazer participar aqui com vocês e falar com a sua audiência. Boa, boa. Vamos lá, né? O papo hoje vai ser bem interessante, mas antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para quem estiver acompanhando a gente conhecer um pouco melhor. Claro, claro. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 20 anos aí. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas a minha trajetória profissional me trouxe aqui para o Canadá, onde eu já moro há mais de 10 anos. Eu sou diretor de engenharia na Pixie7, mas nesse período todo eu trabalhei liderando times de plataforma, SRE, DevOps, DevX, times de arquitetura, design systems. Os primeiros 10, 12 anos da minha carreira eu foquei bem forte no lado técnico, né? Eu cheguei aqui no Canadá como Principal Engineer e foi também a minha primeira experiência como responsável por montar um time do zero. Então, em 2 anos aqui, a gente construiu duas equipes de mais ou menos 20 pessoas, com dois escritórios, um em Vancouver e um em São Paulo. E desde então foi quando eu comecei a me interessar mais por liderança, não somente liderança técnica, mas organizacional de pessoas. Mas eu nunca perdi a motivação e a paixão por resolver problemas técnicos, né? Especialmente em termos de escalabilidade, reliability, performance e tudo mais. E além do trabalho nas empresas, eu tento manter uma presença no LinkedIn e foi inclusive assim que a gente se conheceu, né, Edu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, inclusive uma postagem muito interessante, que eu vou deixar o link nas notas do podcast, na descrição do vídeo, enfim, depende de onde você estiver acompanhando a gente, vai estar ali disponível para você. Nosso papo vai ser baseado no que está lá. E a primeira pergunta que eu já queria trazer aqui é sobre como que a gente consegue encontrar um ponto ótimo ali, né, de cobrança das pessoas. Cobrança no sentido de, vamos dizer assim, né, de botar a pessoa no desconforto e tal. Então a postagem é bastante sobre isso, tá? Então como é que a gente consegue encontrar o balanço entre desafiar essa pessoa, mas ao mesmo tempo a gente talvez não queira sobrecarregar essa pessoa. Então como é que a gente consegue encontrar o balanço ideal ali? Essa é a pergunta chave, né? A gente já começa com a quente mesmo. Bom, é claro que a gente vai desenrolar desse podcast, não é uma resposta simples, né? Tem várias layers nessa pergunta, mas uma frase que é muito conhecida em liderança adaptativa é aquela que liderança é sobre decepcionar pessoas numa taxa que elas conseguem absorver. E essa é muito interessante. Para mim, o desconforto é inerente ao crescimento, mas há uma diferença entre desafio que eleva, que é um desafio produtivo, e aquela pressão que prejudica o time, né? E novamente, eu falo isso no post também, por natureza, a gente gosta de estabilidade, previsibilidade, né? E como desenvolvedores, a gente prefere saber, pô, o que a gente vai fazer nessa sprint? Tipo, sprint é justamente para que sejamos previsíveis, né? Eu prefiro saber o que eu vou trabalhar nessa sprint, mas cadê o roadmap? O que vai acontecer no próximo quarter, no próximo trimestre? Mas, no entanto, inovação exige sair da zona de conforto, né? Trabalhar em algo desconhecido, junto em problemas que talvez o meu colega ainda não conheça ou a empresa ainda não tenha habilidade para entregar, né? Um exemplo muito claro disso são os hackathons, certo? Os hackathons, os dias de inovação, etc. É justamente a gente tentar sair daquela previsibilidade de sprint e falar, não, durante essa semana ou essa sprint aqui a gente vai usar a nossa criatividade, esse é o problema que a gente tem e você tem a liberdade, o time tem a liberdade para fazer o que for preciso. Então tem sempre esse balanço de e hackathons, eu gosto muito de usar esse exemplo porque é um momento onde os times têm liberdade para falhar de maneira controlada, né? Então, assim, a gente sai daquela zona de conforto, tenta usar a criatividade o máximo possível e depois retoma esse controle, né? Tem uma frase bem, acho que é conhecida do Andy Grove, não foi o fundador, mas foi o CEO da Intel nos anos 70, 80, 90, que ele fala: deixa o caos reinar e depois a gente doma, controla o caos, né? E eu acho que é bem isso. Não tem, o balanço é você saber o quão longe você pode deixar o caos reinar se você conseguir domar e também controlar quais são os momentos que você precisa ser previsível
com seus times. Sim, você estava até comentando ali sobre a parte de previsibilidade, sprint, eu sei exatamente o que vai entrar ali, no que eu vou trabalhar. Tem um autor chamado David Marquet, que é autor de alguns livros, né? Então, um deles é o Turn the Ship Around, é um livro muito legal, e o outro é Leadership's Language. Se eu não me engano, é nesse que ele fala ali sobre a diferença de que ele chama de trabalho vermelho e trabalho azul. Então, o trabalho vermelho, ele é muito mais focado em... Eu não sei se eu vou inverter aqui, mas a ideia é essa, pelo menos. Então, um desses trabalhos, vamos dizer que é o vermelho aqui, ele é muito focado em vamos executar, então a gente faz acontecer, vamos fazer o que é necessário, sabe? Enquanto que o trabalho azul, não, vamos pensar no que a gente precisa fazer e tal. Então ele divide esses dois tipos de trabalho. Então um talvez está muito mais focado na inovação, em pensar para onde a gente pode ir, enquanto o outro está focado em, ok, vamos fazer acontecer, a gente não sabe se a gente realmente vai chegar lá, mas a gente vai executar o que é necessário para, enfim, porque a gente acredita que a gente precisa fazer aqui nesse momento. Então acho que separando essas duas formas de pensar talvez facilite um pouco, né? Para a pessoa talvez não mentalmente se sobrecarregar numa situação que talvez ela não tenha tanto controle de, isso que vai gerar o resultado, não vai. Então, separa um pouquinho, talvez já ajude ali. Perfeito, cara. O Turn the Ship Around, ele fala sobre isso também. Eu não li o outro que você falou, interessante, eu vou anotar aqui. Mas também mostra, e esse livro também fala nisso, que para atingir esse equilíbrio, os líderes também precisam sair da zona de conforto, né? Por quê? Porque você precisa aceitar que desconforto e incerteza para criar algo. Então, por exemplo, a ideia de, putz, mas nós sempre fizemos desse jeito. Se você quer mudar algo, invariavelmente você vai ouvir. Em algum momento você vai ouvir isso. Mas a gente sempre fez assim. Mas como líder, você precisa questionar essa ideia, né? Só que de forma orientada, humana, né? Você cria um ambiente seguro onde errar faz parte do caminho, então trabalho azul e vermelho, né? Provavelmente no trabalho azul você quer dar menos margem para erros. Só que quando você está num trabalho muito criativo, você já está falando, você está pedindo para o time sair da zona de conforto por algum motivo. Talvez seja por criatividade, por restrições que você precisa subverter, etc. Né? Então, assim, você vai ter que lidar com esse desconforto. Nem tudo vai dar certo. E você tem que estar ok com isso como líder, porque é essa tranquilidade que você vai passar para o time também. Então, você pede para o time sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo você tem que dar essa tranquilidade de que tá tudo bem se não der certo. Uhum. Sim. Invariavelmente, qualquer mudança envolve algum nível de risco. Algumas mais, outras menos, enfim. Mas dá segurança, com certeza, faz toda a diferença. E outro ponto que eu queria entender de você é, assim, como líder, isso já aconteceu comigo diversas vezes, não sei se contigo já aconteceu, suponho que sim, em alguns momentos, eu quero cobrar um pouco mais, pedir um pouco mais, seja de uma pessoa, de um time, mas fica aquele receio, né? Putz, o que, que eles vão achar? Será que eles vão se sentir bem? Não vão? O que, que vai acontecer aqui? A gente fica, enfim, com medo, né? Talvez até de como que as pessoas vão reagir em relação a isso. Então, como é que a gente consegue fazer para lidar com esse medo e para mesmo assim a gente conseguir fazer o que é necessário ali para levar a equipe para outro patamar? Cara, excelente pergunta. E acho que para responder isso eu vou falar primeiro em uma diferença que eu notei bem cedo quando eu mudei aqui para o Canadá, que é uma diferença cultural quase. Que no Brasil é muito comum que o nosso relacionamento pessoal tem um peso muito mais significativo quando a gente está tomando decisão, está passando feedback, está setando expectativa, etc. Né? Você trabalha para uma empresa global, você também deve perceber isso também. É claro que tem uma vantagem muito grande quando você se sente próximo de uma pessoa, né? Porque você pode usar um pouco mais de informalidade, você criar laços que ajudam em certas conversas, mas também dificultam quando você quer estabelecer limites e quer estabelecer metas, digamos, agressivas. Porque é muito difícil separar, pô, mas eu tô falando com meu amigo ou eu tô falando com um colega de trabalho, com liderado, com meu líder? É muito difícil, né? Já aqui no Canadá e na América do Norte em geral, tem uma tendência muito mais clara para separar o pessoal do profissional e aqui a cultura do feedback é muito mais valorizada, muito mais valorizada. Então, tudo isso para falar que, para mim, tem uma linha muito tênue entre ser um líder empatético
e ser permissível. Empatia é fundamental em qualquer esfera da liderança. Mas não significa dizer sim para tudo ou somente tentar ser agradável, né? Então, para mim, o primeiro ponto aqui, Edu, para mim tem que ser você tem que saber setar expectativas bem claras e manter consistência. Então, assim, se no projeto tal eu falei que qualidade era a parte mais importante, e no outro projeto eu falo que o mais importante é velocidade, e no outro projeto eu falo, cara, a gente faz de qualquer jeito, só precisa ser barato, vai ser muito difícil você vai ter que resetar a expectativa o tempo inteiro, você vai ser um líder que não mantém consistência, os seus liderados não vão entender como lidar com você. Então você começa a perder credibilidade e não cria confiança, que é para mim o principal ponto para saber elevar o time ou puxar adiante. É curioso você comentar sobre essa diferença cultural, porque eu já percebi claramente isso acontecendo, né? Então, pessoas, vamos dizer assim, de algumas nacionalidades, dando respostas super curtas, diretas e grossas, e para eles isso é o normal, é o dia a dia, enquanto que aqui no Brasil a gente tende a enrolar um pouco mais. Pô, vamos conversar, vamos entender, vamos ver como é que dá para fazer. Então, tem Isso claramente. ajuda, né? Mas também em alguns momentos, putz, eu só queria. Tem como você só fazer isso, né? Exatamente isso. Exatamente. Então, vamos dizer assim, aqui no Brasil a gente tende a levar um pouco mais para o lado pessoal. Assim, a forma como eu tento contornar isso é de, vamos dizer assim, de sentar, ouvir mais a pessoa, tentar entender o ponto de vista dela para poder, enfim, talvez ajudar a pessoa a olhar para outra direção, enfim, dar alguns subsídios, talvez, para a pessoa conseguir fazer aquilo, porque talvez ela tenha o receio, porque, o que vai acontecer nesse caso? Beleza, então a gente pode talvez contornar assim, assado. Então a gente acaba naturalmente se preocupando muito mais com o que está no entorno ali, para tentar ganhar o apoio da pessoa, né? Até porque se a gente não tiver o apoio, vai ficar muito mais difícil da coisa acontecer. Então, assim, de fato, essa parte vamos dizer assim, de comunicação, ela faz muito mais diferença, né, quando a gente está falando aqui, talvez brasileiro, latino-americano, eu imagino que seja semelhante também, enfim, mas esse ponto é bem importante. Com certeza. E assim, você mesmo comentou agora, pô, uma tática que você usa eu tento conversar, tento entender melhor, tento ouvir, etc, né? E adaptar. Você vai ter que adaptar, não tem jeito, né? Você não vai ensinar marmanjo igual a gente a mudar completamente para adaptar. Você se adapta à cultura, você não se transforma naquela cultura, né? É diferente. Um exemplo bom que eu tenho disso, antes de voltar na sua pergunta original, tô percebendo que eu tô saindo tudo, mas quando eu montei essas equipes em São Paulo e em Vancouver, eu não podia estar presente em tudo que estava acontecendo, né? Especialmente quando os times estavam conversando entre si. Então, ao invés de tentar conversar com todo mundo, tentar ouvir o que todos tinham a dizer, trazer no mesmo quarto, no mesmo sala, né? Eu foquei mais em estabelecer princípios de qualidade, de arquitetura, de comunicação e durante o tempo, fazer com que todos tivessem acesso àquilo de forma unificada, compartilhada mesmo. Todo mundo entende isso? Então agora a gente consegue estabelecer normas de trabalho um pouco mais eficazes, né? Eu acho que é assim que eu parto. Mas assim, voltando lá naquela sua pergunta, mas como que você estabelece isso, né? Qual que é o balanço, né, entre, sei lá, eu falo entre ser agradável e ganhar o respeito, a confiança do time para conseguir desbalancear às vezes, né? Falar, pô, mas a gente precisa mudar algo, né? Novamente, eu acho que expectativas e consistência são os principais. Eu não sou do tipo que tenta muito fortemente agradar todo mundo, eu prefiro ser justo e coerente mesmo, dou muito feedback quando necessário, e isso sempre me ajudou a ganhar credibilidade, mesmo com equipes e empresas muito diversas, porque no final das contas todo mundo vai saber o que esperar do meu estilo de liderança, né? E isso é importante, na minha experiência pelo menos, pessoas de compromisso esperam que você mantenha os seus valores. Que você não está lá para agradá-las, você está lá para incentivá-las e levar o trabalho delas, patrocinar promoções, etc. Crescimento mesmo. Então, é isso. E no final das contas, assim,
quando a gente tem uma pessoa numa posição de liderança, ela tem que entender que necessariamente em algum momento ela vai desagradar alguém. Mesmo que ela não queira fazer isso, ela vai fazer. Até porque se ela vai seguir por uma direção, uma pessoa vai discordar, se for seguir pela outra pessoa vai discordar. Então, isso já faz parte e eu imagino que com o tempo, ou a pessoa vai se acostumar com uma situação dessa, minimamente, né, se acostumar, ou talvez ela entenda que liderança não é talvez uma posição para ela, enfim, talvez seja melhor ela atuar em outra posição na empresa. Então fica aí a opção também. Exatamente. Liderança exatamente isso. Liderança não é conivência, é responsabilidade com o desenvolvimento da equipe. Mesmo que às vezes seja preciso decepcionar no curto prazo, porque você confia que o trabalho no longo prazo vai ter efeito. Sim. E um outro ponto que você comenta no post ali, brevemente, é sobre a diferença entre gestores e líderes, né? Então, dando uma explicação muito rápida aqui, gestor ele está muito mais preocupado com a estabilidade, vamos dizer assim, seguir um padrão ou alguma coisa nesse sentido, enquanto a liderança está buscando mudança, crescer, enfim, está provocando ali, né, algo. Daí eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, até que ponto faz sentido todo gestor também atuar como líder ou não? São coisas, vamos dizer assim, dá para ser um e não ser outro necessariamente? Então, como é que você enxerga aí a junção ou não dessas, vamos dizer assim, dessas duas responsabilidades? Excelente pergunta. Eu não vou entrar no lado filosófico de liderança e gerenciamento, porque aí esse podcast vai muito mais longe. Mas eu acredito que se você estiver trabalhando à distância de um time, numa posição de liderança mesmo, por exemplo, você lidera uma organização, etc., você precisa saber o que é gerenciar um time também, diretamente, né? Porque senão vai ter uma fricção constante entre você, líder, e um gerente de time, por exemplo, gerenciando mesmo a equipe, projetos, estabilidade. Então, é importante que o conhecimento seja compartilhado entre líderes e gestores nesse sentido. Mas eu acredito que o papel primordial de um gerente é mesmo manter estabilidade no time. Então, novamente, o que a gente falou, previsibilidade, ou planejar o trabalho da equipe nesse sprint, naquele quarter, etc. E enquanto que o trabalho do líder geralmente é um pouquinho adiante, pensando no que pode ser diferente, né? Então, assim, qual que é o caos controlado que você pode criar para a equipe nos momentos daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Eu realmente acho que é aí que um líder geralmente trabalha. Eu vou dar um exemplo do que eu chamo de caos controlado, né? E de onde que um líder geralmente trabalha. Numa empresa anterior, na Thinkific, nós tínhamos mais ou menos uns 100, 120 desenvolvedores e tinha sempre uma discussão quase que filosófica de tipo, poxa, mas a gente não é novidade nenhuma, né? Mas a gente não tem tempo nem espaço para trabalhar em débito técnico, ou, pô, mas o meu ambiente local não funciona muito bem, eu não tenho espaço para criar isso, aquilo, porque o roadmap de produto é muito consistente, não para de ver coisas, né? O trabalho, geralmente nesse sentido, o trabalho do gerente é fazer com que, pô, as demandas de produto estão vindo, eu preciso fazer isso consistente. Talvez o trabalho de um líder, foi aí que eu foquei pelo menos, é desafiar essa ideia. Não, por que precisa ser assim, né? Então lá, nesse período, a gente lançou pela primeira vez uma Developer Experience, uma survey, né, de Developer Experience, mas a ideia lá era fazer com que todos os desenvolvedores tivessem voz para identificar e priorizar trabalho que aumentaria a eficiência do dia a dia do desenvolvimento. Então, qual que foi o trabalho, nesse caso, o trabalho de um líder do jeito que eu enxergo? É fazer com que a tradução desse trabalho seja efetivo em dólares. Não, a gente não está trabalhando fazer entrega de produto, trabalho de um gerente aqui, né, que é a constância, estabilidade, previsibilidade. Mas o trabalho, enquanto que o trabalho do líder é enxergar, não, se a gente corrigir isso agora, qual que é se nós tivermos sucesso nesse experimento, qual que é o valor monetário e a vantagem para a empresa no futuro, né?
Então, assim, conseguir enxergar, conectar os pontos, eu acho que é o trabalho do líder. E, novamente, é ser mentor e facilitador, não é microgerenciar, é remover obstáculo, é fornecer contexto, é ganhar a confiança dos executivos, que seja, né? Então, é fornecer contexto, confiar na equipe, mas mostrar que o trabalho de hoje influencia um futuro que pode ser muito melhor. Acho que é mais ou menos por aí que a minha cabeça vai quando você faz essa pergunta. É interessante você falar isso, porque geralmente o que eu comento é que quando a gente pensa ali em dívida técnica, na maior parte do tempo a gente vai estar buscando três coisas. A gente tem até outras possibilidades, mas em geral é uma dessas três coisas. Então a gente ou vai aumentar a velocidade de entrega, ou a gente vai reduzir algum custo, talvez é um custo muito grande com algum recurso que a gente está usando, ou a gente vai reduzir algum risco. Então, cara, se a gente continuar com esse banco de dados, a gente pode sofrer algum ataque, alguma coisa assim. Então, geralmente a gente aponta para um desses três. Que talvez seja o pior cenário aqui, seja a gente querer priorizar uma dívida técnica só porque a gente acha que tem que melhorar aquilo, e não necessariamente. Tem que ter um link com o negócio. Então, eu sempre falo isso, sim. Se a pessoa de negócio não está priorizando nada que aparentemente é técnico, é porque ela não entendeu o valor de negócio daquilo. E cabe a nós, vamos dizer assim, garantir que ela entenda aquilo. Então a gente tem que falar na mesma língua, porque senão fica difícil de priorizar. Uma pessoa fala algo técnico, a outra fala de negócio, geralmente de negócio vai ganhar. É exatamente isso. Exatamente. E outro. Cara, esse é muito perfeito. Eu tenho vários exemplos na minha cabeça onde eu vi isso acontecer também. Geralmente, novamente, o trabalho de um líder aí é criar esse contexto para o time, né? Criar essas avenidas de discussão também. Se toda hora que um desenvolvedor quiser fazer um refactoring aqui para ajudar na próxima mudança, o desenvolvedor ou a desenvolvedora precisar explicar por que isso é importante, cara, daqui 3, 4 meses essa pessoa vai sair da equipe. Eu preciso justificar tudo que eu faço, então é muito importante para o líder, geralmente, conseguir estabelecer essa comunicação, explicar, ensinar mesmo. Liderança de produto, liderança de design, o CEO, o dono da empresa, etc. Né? Porque o papel do líder de engenharia também é educação, para cima, geralmente, né? É muito difícil você precisar ensinar algo para um desenvolvedor, dependendo do estágio da carreira. Você ensina outras coisas, mas fundamentos de entrega de software e por que é importante fazer o que nós dizemos que é importante fazer, o líder está o tempo inteiro ensinando por que é importante, para cima. E outro ponto que eu queria entender de você é sobre inovação, porque assim, como líderes, é natural que a gente vai buscar mudança, melhoria o tempo inteiro. Mas a pergunta que fica é, até que ponto é saudável a gente estar o tempo todo querendo mudar, ou talvez seja melhor fazer isso, vamos dizer assim, de forma eventual, então de vez em quando a gente tenta algo novo, depois passa um tempo, entre aspas, descansando, ou estabilizando, ou depois tentar algo novo, ou tem que ser algo constante mesmo? Como é que você enxerga aí vamos dizer assim, né, esse equilíbrio aí entre inovação e estabilidade em termos de frequência com que cada um ocorre? Essa é uma boa pergunta também. Primeiro de tudo, assim, resultado bom é resultado sustentável, né? Então não adianta ser aquela ideia de, pô, que nem novamente, vamos fazer esse hackathon aqui. Cara, talvez uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses no máximo, né? Então eu acho que no final das contas é muito importante manter estabilidade e saber que resultado bom é resultado sustentável. Então, de nada adianta bater metas de um trimestre e queimar o time ou a equipe inteira no processo, certo? Porque aí, longo prazo, a produtividade despenca, talentos vão embora, etc. Acho que é mais ou menos isso que você está dizendo também, né? Sim, Então, sim. a minha filosofia é de que sucesso de um líder precisa ser medido não só pelo que se entrega, mas como se entrega. Então, assim, isso inclui bem-estar físico, mental do time, que precisa ser medido, na minha opinião, a cada trimestre também, né? Então, quando a motivação está bem alta, o time tem momentum, né, que tem feito entregas constantes de alta qualidade, eu acho que você consegue continuar naquele... Cara, continua naquele caminho, pushing, né? Tipo, empurrando o time para frente. Você só tem que saber identificar os momentos onde
a moral tá baixa, o time tá claramente estressado, a criatividade não tá tão boa. Acho que esses são os momentos Uhum. que te dão sinal de que é bom diminuir o ritmo. Provavelmente, para mim não é baseado em tempo, é mais baseado em sinais mesmo. Uhum, sim. Talvez até muito atrelado, pelo que você está comentando, me parece semelhante ao que a gente tem ali se não me engano, é um dos 12 princípios da desenvolvimento ágil de software, que é mudança num ritmo sustentável. Então, desde que Isso. seja sustentável, a gente continua. Se tiver muito rápido, opa, peraí, vamos diminuir um pouquinho para ver o que a gente consegue manter sustentável aqui. Cara, eu tive um. Bom, acho que todos nós tivemos algum líder em algum momento que assim não parava de achar, meu Deus, tá tudo pegando fogo, né? E Uhum. recentemente eu ouvi uma frase, cara, que eu achei espetacular, que era mais ou menos se você não quer se queimar, pare de enxergar fogo em tudo, né? Porque quem que nunca trabalhou com um gerente que tá o tempo inteiro falando, cara, a gente precisa fazer isso, precisa entregar aquilo, vamos fazer isso de novo, etc. Só pensando em business results, né? Em resultados pro negócio, sem se preocupar com, pô, mas, cara, eu tô trabalhando 10 horas por dia já faz 2 meses, não dá mais, né? E, assim, eu sempre trabalhei com essa ideia. Na minha carreira ou em times, etc. O trabalho é uma maratona, cara. Não é uma corridinha, não. Sempre tem o dia de amanhã. Não se preocupe tanto. O ritmo constante é o que ganha. E assim, imagino que atuando como líder sênior, você enxerga muitas possibilidades de mudanças, mas não necessariamente você vai querer Ah, atuar em sim. todas elas. Então, eu queria entender um pouquinho como que normalmente é o teu racional para você decidir o que priorizar, o que não priorizar, até porque elas naturalmente vão acabar tendo impacto ali nas pessoas, né? De pressionar um pouco mais e tal. Então, como que você faz para priorizar, né? Para escolher o que realmente vale a pena, tirar as pessoas do conforto e que talvez não justifique tanto? Quanto mais senior em termos de liderança você é, mais ligado no negócio você vai estar. Então, assim, a minha resposta quase que natural seria, pô, mas quais são as necessidades do negócio, da indústria que a gente está nesse momento, né? Mas eu acho que eu vou para um outro lado, que é onde eu mais gosto de atuar, que é como que você extrai ideias de um time. E assim, esse é o melhor momento de tentar inovar, ou tentar elevar o time, ou empurrar mesmo para frente. Quando dois, três membros da equipe, ou um time inteiro está falando que, cara, acho que isso aqui é muito legal, a gente deveria fazer isso. Então você já tem a motivação, já tem o drive, né? Já tem o desejo de fazer aquilo. Então, você já não precisa mais. Tipo, 50% do seu trabalho está feito. Os outros 50% agora é provar que essa ideia é viável e pode trazer resultado. Então, você começa a fazer esse trabalho para cima. Que, novamente, é elevar aquela. Putz, a ideia que o Edu teve aqui, ó. O upside, né, o potencial dessa ideia pode gerar isso para o time, para a organização, ou para a empresa, ou romper a indústria, etc. Né? Então, aí a segunda pergunta natural é, pô, mas como que você consegue extrair essas ideias do time, né? E eu acho que isso é onde muitos líderes, quanto mais sênior, mais afastados eles estão dos times, então mais difícil vai conseguir entender isso. As ferramentas que eu adoro usar e todas as empresas que eu aqui do Canadá que eu entrei, eu implementei no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, são RFCs, né? Request for Comments. Então, assim, você dá voz, cara, para o seu time de engenharia. Você tem uma ideia? Tenho. Pô, joga aí ó, no bolo e vamos ver se alguém fala, pô, isso daí é legal, já trabalhei com isso no passado. E eu fiz assim, ou eu fiz assado, ou eu falo, putz, essa ideia a gente já tentou no passado, não deu muito certo aqui. E aí você consegue identificar, criar os clusters, né, de ideias muito boas e pessoas que ou têm aquela paixão para trabalhar nisso, ou que tem o skill set, ou que tem alguma, falar, pô, tenta fazer esse caminho, tenta aquele. Então é mais ou menos por aí, Edu. Eu tento fazer do chão para cima, ao invés de cima para baixo, quando eu tento pensar em qual que é o momento certo para romper ou para puxar o time. Eu acredito muito que quando a gente fala de ideias, inovação, volume
tem sua importância também, porque do volume, quando você tem um volume maior, a tendência é que uma ou outra coisa ali, talvez a maioria não, vamos assim, não vai ter um impacto tão grande, mas uma ou outra coisa você consegue pensar e, putz, isso aqui realmente parece uma boa ideia, vamos implementar isso aqui. E tendo o apoio das pessoas que já trouxeram, eu acho que já, enfim, já minimiza aquela questão de delas se sentirem pressionadas para fazer aquilo. Acho que pelo menos em parte, né? Já estão mais engajadas para tocarem. E, cara, mesmo pro líder, né? Tipo, pô, agora eu não tenho mais essa responsabilidade de eu surgir com as ideias que o time vai trabalhar no próximo trimestre, ou etc. Não. Imagina, você contrata 100 desenvolvedores e não. E assim, tudo que você extrai desses desenvolvedores é código. Não. O desenvolvedor tá ali para contribuir com ideias, com muito mais além do que tá na IDE, né? E assim, quando a gente está falando de mudança, nem todas elas vão trazer o resultado que a gente espera, no fim das contas, né? Senão seria muito fácil. Daí o ponto quando isso acontece, é natural que a pessoa possa ficar desapontada, né? Quem trabalhou em cima daquilo pode ficar um pouco desapontado e tal, enfim. Como você lida com uma situação dessa? Porque assim, às vezes a pessoa até está engajada no começo, aí quando chega no final, não trouxe o resultado esperado, ela, putz, perdi meu tempo aqui trabalhando nisso, podia trabalhar em outra coisa, enfim. Como é que você lida com essa parte um pouco mais humana, vamos dizer assim? Pelo menos na minha experiência, Edu, talvez seja como eu sempre gosto de iniciar uma iniciativa, dar o kick-off numa iniciativa mesmo. Eu nunca vi uma pessoa se frustrar por uma ideia que ela teve e não deu certo no final. A não ser que o não dar certo putz, não vamos conseguir priorizar isso agora. Né? Então aí sim geralmente tem frustração. E aí aquele negócio, pô, vamos tentar de novo no próximo ciclo, né? Seja quarter, ano, semestre. Agora, onde geralmente tem frustração quando uma ideia não dá certo é a empresa. Porque a empresa vai ter investido e assim, se entrou dólar, se saiu dólar para investimento, vai ter que entrar dólar também, né? Mas essa é uma parte humana, mas mais estratégica, etc. O que você está perguntando pô, mas se você cria uma ferramenta, um processo onde várias ideias conseguem borbulhar ali, e você pega uma, duas, três, você cria as lideranças, né? Pô, o Edu vai liderar essa iniciativa aqui e tem um time por trás também. Desenvolveu... Eu acho que eu não tenho um exemplo prático onde eu vi real frustração que eu tive que lidar mais diretamente. Porque geralmente, do jeito que eu faço o kick-off de uma iniciativa primeiro de tudo a gente vai aprender. A gente tem que aprender o que é possível, o que a gente consegue fazer para que no próximo ponto a gente tome a próxima decisão. O que a gente precisa aprender. Então, cada entrega o que a gente precisa aprender para tomar a próxima decisão. Então, a gente vai investir mais, a gente abandona, a gente muda o caminho, né, faz o pivot. Então, geralmente no final de um processo, ou a iniciativa é extremamente bem sucedida para todo mundo, ou no mínimo o time vai ter aprendido muito, vai ter saído de lá muito mais experiente, mais confiante para a próxima iniciativa. Pelo menos na minha experiência é sempre assim que acontece. Em alguns casos, eu imagino que você veja uma possibilidade de mudança, o que não necessariamente as pessoas vão concordar, né? Conseguir naquela direção, talvez elas não acreditem e tal. Em situações assim, como é que você faz para lidar com a discordância que as pessoas têm? Porque assim, você acredita muito naquilo, você quer ir muito naquela direção, você até tenta convencer as pessoas, mas não necessariamente elas compram tão bem a ideia. Então, como você lida com a situação de, cara, mesmo elas não concordando, a gente precisa ir nesse caminho? Essa aí é difícil, porque vai depender também da cultura da empresa, né? Tem muito do top-down mesmo, de quase não importa se a equipe não concorda, a gente sabe que a equipe vai fazer. Eu trabalhei em uma empresa nessa cultura, e óbvio que não é a minha preferência, não sei se deveria ser a preferência de ninguém, mas geralmente do jeito que eu tento mostrar esse, pô, é o disagree and commit da Amazon, né? Cara, eu tento ouvir quais são os motivos que a pessoa ou a equipe não concorda com aquela iniciativa. Eu já tive uma situação específica que era
como que eu posso falar isso? Por motivos morais. Uhum. Uma pessoa, especificamente, não queria trabalhar numa iniciativa que era muito grande para a empresa, né? Tipo, muito, muito grande mesmo. E aqui tem muito disso, né? Especialmente nesse momento do mundo, vai ter muito disso. Essa é uma situação muito complicada porque você não quer que uma pessoa abra mão de valores morais Uhum. por um projeto, por uma iniciativa, né? Nesse caso específico, eu não tentei apenas ouvir e tentar ajustar a percepção da pessoa. Nesse caso específico, simplesmente mudamos, falamos, ó, essa pessoa entende a importância desse projeto para a empresa. Tá tudo bem se a empresa fizer, só que ela pessoalmente não quer participar disso. Então a gente mudou ela de time, essa pessoa. Uhum. Esse foi um caso extremo, foi o único caso extremo que eu tive, pelo menos diretamente. Geralmente parte da conversa de por quê. Geralmente é uma coisinha só. Pô, se a gente fizesse desse jeito, ao invés de uma mudança estrutural ou arquitetural, ou mudança de estratégia de negócio para ir para o mercado, aí a equipe se ajustaria, ficaria mais confortável em participar. Geralmente é isso, é bem pequeno, pequenos ajustes. Sim. Na postagem você chega até a comentar, né, sobre um caso onde na empresa que você trabalhou, você fez uma, vamos dizer assim, né, propôs uma grande mudança na forma de como o sistema era deployado e tal, que levava muitas horas, o pessoal ficou reticente ali no começo, enfim, mas acabou funcionando bem É, depois. é. Naquele caso específico, foi muito interessante porque o time o time acreditava que, pô, mas é muito. Todo mundo sabia que era muito ruim. Todo mundo reclamava. Realmente reclamava. Eu falei, cara, eu já faço isso, não lembro mais. Eu faço isso faz 5, 6 anos desse mesmo jeito. Eu acho que eu consigo fazer pelos próximos 15 anos da minha vida e eu vou me aposentar aqui. E aí esse é o momento que eu falo, putz, não. é, Esse é o momento que você tem que mostrar como o futuro pode ser diferente e muito melhor. Uhum. Leva tempo. Naquele caso demorou 4, 5 meses. Nem levou tanto tempo assim, né? No grand scheme of things. Mas tentar pintar o futuro de uma forma que as pessoas consigam realmente enxergar que pode ser melhor. E assim, o pode ser melhor é bem difícil, porque cada pessoa tem uma percepção do que é melhor para ela. Uhum. Mas sim, tenta mostrar como pode ser melhor. Naquele caso, Edu, a resistência não foi muito pessoal, foi mais o tipo, putz, não, a gente vai ter que interagir com outros times, alguém vai perceber como que a gente está trabalhando, alguém vai reclamar, etc. Eu falei, não, não, calma, vamos fazer do jeito certo. E assim, não foi fácil. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que foi simples, porque durou só 4 meses, 5 meses, mas ganhar o buy-in da equipe. Então, fazer com que todo mundo, cara, vamos fazer só uma coisinha diferente por dia aqui, ó. Até chegar naquele final, putz, foi difícil, mas foi maravilhoso, né? Sim. Um negócio que eu gosto de fazer, especialmente quando a mudança é reversível e as pessoas apresentam alguma resistência ali, enfim, até obviamente eu tento mostrar a parte positiva, vender a ideia para a pessoa, mas nem sempre isso funciona tão bem. E quando não funciona, a minha proposta é quase sempre, quando a mudança é reversível, vai na linha de, ok, vamos fazer o seguinte então, eu quero criar um combinado contigo. A gente testa isso por, sei lá, um mês, daqui a um mês a gente conversa de novo. Se não for legal, não tem problema nenhum. A gente volta exatamente porque a gente tem hoje. Se for legal, beleza, a gente continua, melhora, enfim, mas lá a gente decide o que a gente vai fazer. Mas só vou pedir o teu compromisso durante esse período aqui pra gente ver o que acontece. Geralmente as pessoas aceitam assim, a gente consegue fazer a coisa acontecer. Às vezes dá certo, às vezes não, a gente dá um passo atrás e acho que também não tem problema nenhum com isso. Né? Eu não tenho compromisso com erro, né? Então, cara, se eu errei, eu volto Exatamente. e a gente testa um negócio diferente. Tem que mostrar vulnerabilidade. Eu tô curioso, Edu. Você já chegou no final daquele um mês e não deu certo? Você falou, putz, não deu certo. Aí você teve a conversa de novo, só mais um mês Já. ou você voltou atrás? Já teve um time, por exemplo, que eu propus a mudança. Na época a gente usava bastante Scrum, né? Na empresa como um todo. Eu propus uma mudança para um time específico usar Kanban e deu super errado assim. Eu pus, não, realmente, vamos voltar aqui, não deu certo. Vamos pensar em outra forma aqui como a gente consegue melhorar nossos processos. Mas a gente mudou. Então, eventualmente, acontece. É desagradável, mas faz parte do trabalho também. Cara, eu já tive. Você citou Kanban e Scrum.
numa das empresas... essa empresa não era tão top-down, mas nesse caso específico, veio do nada uma imposição do nosso CTO para todos os times. Nós éramos em quase 20 times diferentes, cara, grandes times. Todos os times adotar Scrum. Assim, adotar Scrum mesmo, com consultores entrando na empresa, ensinando e tal, não sei o que. Cara, aquilo desmotivou, mas assim, 80% da organização. E, assim, e continuou assim por uns 6 meses. Ninguém voltou atrás. Demorou uns 6 meses para todo mundo se ajustar. Foi uma perda extraordinária de dinheiro e tempo, mas se bobear, a empresa está rodando Scrum até hoje lá. Sim, sim. É complicado isso aí. Geralmente, quando é top-down, mudar tudo de uma vez só, é um pouco mais complexo. Geralmente, vamos começar com essa equipe aqui, ver como é que Exatamente. funciona, vamos aprender aqui, depois a gente vai passando. Enfim, mas eu entendo, enfim. Mas foi por isso que eu te perguntei. Se como o líder dá espaço para o experimento, e se não der certo a gente volta atrás, é muito diferente do tipo, não, a gente está fazendo isso aqui. Não tem espaço para erro ou para disagreements, né? Se você não concorda, paciência, vai ter que fazer de qualquer jeito. Aí é muito ruim. Mas Sim. tem situação que exige isso, né? Eu peguei um caso desse, por exemplo, numa mudança de layout que a gente fez no checkout da aplicação. E foi uma mudança relativamente grande, então deu bastante trabalho para fazer, tanto do lado de engenharia quanto do lado de design mesmo. E no final, quando a gente fez o teste AB, o novo layout teve um resultado pior. Então, o que a gente faz? A gente volta para o que a gente estava ou a gente continua? O que a gente decidiu foi, beleza, vamos continuar iterando em cima da atualização para, em algum momento, ela ficar melhor do que a atual. Tá? Então, a gente conseguiu chegar lá. Mas foi complicado, porque o próprio time ele já estava acostumado com essa ideia de a gente testou alguma coisa, não funcionou, descarta e vamos testar outra coisa. Só que nesse caso não, tipo, a gente testou, não deu certo e vamos continuar iterando até fazer isso aqui dar certo. Até porque era meio que top-down também, enfim. Então tem um pouquinho essa questão. Então, mas tá vendo, se a equipe é acostumada com experimentos, tem esse mindset de experimentação, é muito mais fácil. Mas mesmo assim, você estava dizendo que a equipe tinha essa mentalidade, e mesmo assim entrou naquele, putz, mas a gente já investiu tanto, vamos continuar investindo, né? Tem sempre muito disso também. E mudança é inovação passa muito por isso também. Para você, existem decisões que necessariamente precisam ser top-down e outras que a gente tem muito benefício de ser bottom-up? Como é que você divide aí? O que deveria ser top-down? O que idealmente deveria ser bottom-up? O que a gente acabou de conversar também. Eu acho que decisões de processos geralmente têm benefícios de ser top-down. Mas a ideia não necessariamente precisa vir de liderança sênior, né? Praticamente qualquer mudança, do jeito que eu enxergo, é muito melhor fazer com que a mudança aconteça bottom-up ou que o líder faça com que pareça estar acontecendo do bottom-up, né? Então, por exemplo, Scrum. Pô, existem maneiras. Uma maneira chega um e-mail e todo mundo na semana seguinte precisa adotar Scrum. A outra maneira pô, quais são os champions, né? As pessoas da equipe atual que trabalharam com Scrum, tiveram experiência positiva com Scrum, que podem ajudar a influenciar as pessoas antes de chegar a essa mudança. Então, mudanças de processo eu acredito que tem benefícios de ser top-down. Uma outra mudança, e essa pode parecer um pouco... nem todo mundo vai concordar, mas eu acho que métricas de engenharia geralmente têm benefícios de ser top-down, porque cada time possivelmente vai enxergar diferentes benefícios e o que é importante para elas, né? Só que em algum momento a gente precisa de métricas que, como líderes mesmo, a gente precisa de métricas que façam com que a gente enxergue de maneira holística a organização, né? Então acho que dependendo das métricas, eu acho que é importante vir top-down também. Agora, mudanças em como que a equipe trabalha,
colabora com outras equipes, eu prefiro que seja bottom-up, sustentadas ou patrocinadas pela liderança. Como que você enxerga isso aí? É. Eu acredito muito que algumas métricas, de fato, elas devem ser top-down, outras talvez faça mais sentido ser bottom-up. Vou dar um exemplo aqui. Quando um time cria um certo serviço, para o time saber se aquele serviço está funcionando bem ou não, ele vai ter que identificar a métrica específica que consegue apontar aquilo. Então isso é muito difícil. Exatamente. A gente conseguir olhar top-down, mas agora tem outras que a gente consegue fazer isso. Então talvez até olhando um pouquinho para Dora Metrics ali, que tem aquelas métricas padrão, vamos dizer assim, que o pessoal costuma usar bastante, essas aí faz talvez mais sentido ser top-down, porque é algo mais padronizado, algo que a gente consegue enfim, talvez ter uma forma de medir ele para todo mundo, enquanto que outras a gente, enfim, tem uma especialização muito grande do time que está fazendo com aquilo. Então, talvez latência, por exemplo, seja muito importante para uma equipe, mas para outra não seja tão relevante. Então, por exemplo, eu já trabalhei em equipe onde se um certo processo, uma certa request, ela desse problema, cara, aquilo ia ser um problemaço. Mas agora, já trabalhei em equipe também que, se a gente estivesse fazendo processamento e desse um erro, hoje, a gente poderia rodar no dia seguinte, não teria nenhuma penalidade por conta daquilo. Então, quer dizer, eu não posso tratar essas duas equipes, em termos de métricas, nesse sentido, da mesma forma. Então, a estabilidade tem uma importância, um peso diferente para cada uma dessas equipes. Então, existem cenários onde tem diferenças, mas, de novo, acho que existem métricas top-down que a gente consegue colocar ali para ter uma noção também melhor de como que todo o time de engenharia está funcionando. Pode ser que uma ou outra equipe tenha uma especificidade que aquela métrica deixa de fazer tanto sentido, mas ainda assim é algo que, se a gente conseguir aplicar em 80% dos times e funcionar, a gente já consegue ter bons números ali para eventualmente tomar decisões e tal. Sim, e assim, métricas granulares precisa ser do time. E é justamente por isso que, se você começa com uma iniciativa de ter métricas mesmo para a organização, você influencia e inspira e também seta a importância de ter métricas para os times, né? Então, novamente, métricas relacionadas a SLO, SLA, latency, reliability, scalability, tipo, quais são as métricas de performance do sistema, isso tem que ser do time. As métricas que eu acho que são top-down e que mandam um sinal muito bom para as equipes são, claro, tem os famosos Dora Metrics, mas eu acho que a percepção de qualidade através dos olhos dos desenvolvedores, muito importante também, e também nível de sentimento relacionado a você tem espaço para trabalhar em technical debt? Tipo, cada time vai enxergar technical debt de uma maneira diferente também. Mas é importante que, holisticamente, você tenha uma visão. Pô, ninguém tem tempo. Então, como que é a sua experiência de onboarding? Tanto técnico quanto relacionamento pessoal. Você tem espaço para conhecer as pessoas? Qual que é o seu nível de sentimento overall? Por exemplo, se no trimestre passado você influenciou uma mudança muito grande e no próximo trimestre o nível de sentimento das equipes está muito baixo, tipo, você consegue entender relativamente bem o porquê dessas coisas, né? Então, quando eu falo Engineering Metrics, eu estou falando talvez não tão granular, porque eu concordo completamente com o que você falou aí. Sim. E um ponto que pode acontecer também é quando a gente prioriza uma iniciativa muito grande, no começo as pessoas, enfim, geralmente estão animadas, pô, vamos lá, vamos fazer essa mudança e tal. Eu tô assumindo que as pessoas estão compradas já, vamos dizer assim, nesse projeto. Exatamente. Mas ao longo do processo, especialmente quando é muito longo, as pessoas vão desanimando, vão aparecendo outras coisas para fazer e tal. Então, como que você acha que a gente consegue lidar com esse, vamos dizer assim, não vou nem dizer desânimo, mas questão da pessoa talvez desacelerar ao longo do tempo e talvez não dar a mesma importância que ela estava dando lá atrás. Como é que a gente consegue manter as pessoas minimamente engajadas com aquela iniciativa quando a execução é um pouco mais longa? Cara, isso é muito legal. Acho que começou com um estudo várias décadas atrás de flow mesmo, de fluxo, né? Que é aquela ideia. Tem a ideia mais tradicional do tipo, eu estou no estado de flow, mas também tem a ideia do qual que é o balanço entre tédio e extrema pressão. Então é mais ou menos isso que você está falando, né? Nenhum líder jamais quer que o time esteja nem aqui, né, no tédio, e nem na pressão que dificulta ser criativo, etc.
primeiro de tudo é saber identificar, né? Novamente, eu não gosto de trabalhar muito baseado em tempo, apesar de eu estar falando trimestres, meses, sprints o tempo todo, mas eu prefiro trabalhar com quais são os sinais que te levam a entender que o time está ou muito entediado com um trabalho repetitivo, trabalho que não, que não ajuda no meu crescimento profissional, não me dá promoções, etc, etc. E aquele limite do tipo, cara, eu não aguento mais, pressão o tempo inteiro, né? Eu acho que saber identificar é a primeira coisa aí, Edu. Eu não sei se você está perguntando mais em termos de quais são as táticas que eu tenho, e aí eu tenho algumas, ou mais no âmbito estratégico, filosófico mesmo. Talvez um pouco mais prático nas táticas ali, que o pessoal consegue aplicar já no dia a dia. Sim. Primeiro, o que novamente, se você tiver algumas métricas de diagnóstico ajudam, mas esse é o tipo de métrica que você quer ter para tomar ações rápidas, né? Então são feedbacks mais rápidos. Geralmente você vai fazer esse diagnóstico com métricas, mas no dia a dia com one-on-ones ou então conversando com as equipes, você tem que ter checkpoints, né? Mesmo que você não gerencie um time diretamente, cara, é muito importante ter sprint reviews, por exemplo. Sprint reviews para mim, é essencial que todo líder participe, mesmo que não trabalhe diretamente com o time, porque é ali que você vai perceber, pô, o que o time está celebrando? Quais são os desafios técnicos que as pessoas estão discutindo durante os reviews, né? Quais são os blockers que talvez o time, o gerente, o líder técnico não esteja enxergando ainda ou não se sintam com poder suficiente para remover, né? Então, novamente, sprint reviews, falando em termos táticos, sprint reviews para mim é essencial demais. One-on-ones regulares, e assim, se tiver muitas pessoas na sua organização, não sei o que talvez um one-on-one a cada 2 meses, 3 meses, eu não sei o tamanho, né? Agora, se você for gerente, espero que eu faça isso toda semana, claro, mas aí é mais na conversa mesmo, Edu, para identificar sinais. Tirando sprint reviews, etc. Ficar ligado mesmo nas entregas, qualidade, o que o time está celebrando, o que o time está encontrando de dificuldades. E assim, imagino que sempre que você entra numa equipe nova, numa empresa nova, você tem alguns pontos ali que talvez você não aceite aquilo, você não, cara, isso aqui tem que mudar, porque senão vai dar problema. E geralmente tem esses pontos que são inegociáveis, vamos dizer assim, pra gente, tem pontos que a gente, não, vamos contornar, vamos ver aqui, vamos adaptar, tudo bem, seguir dessa forma durante um tempo e tal. Então eu queria entender, teu ponto de vista como líder sênior, o que você considera como inegociável numa empresa, numa equipe que você começa a trabalhar? Cara, essa é uma pergunta boa. Inegociável. A primeira coisa que eu vou fazer sempre que eu entro numa empresa, nessa role, na diretor, para cima, você tem que ter um zoom out, né? Você tem que distanciar um pouquinho e enxergar a empresa como um todo. Assim, dependendo do tamanho da empresa, você consegue tentar enxergar engenharia, produto, design, customer services, marketing, finanças, etc. Tentar realmente enxergar holisticamente. Agora, se a empresa for muito grande, você vai provavelmente se focar na sua organização. O que eu considero inegociável é colaboração claramente ineficaz. Sabe? Tipo, gente atirando para todo lado ou tentando proteger demais o trabalho ao invés de colaborar com os outros. Eu tentei pensar o que quando eu entrei numa empresa que eu identifico, que assim, a gente sempre identifica problemas, né? Mas também tem que tomar cuidado, pô, especialmente se você acabou de entrar, você provavelmente quer focar em uma coisinha de cada vez e identificar qual que é um problema que vai te dar maior leverage, né? Vai te dar maior o impacto imediato para ganhar aquela confiança e aí continuar com as mudanças. Mas o único momento que eu entrei numa empresa que eu falei, cara, isso está muito ruim, realmente foi no senso de comunicação, Edu. Por isso que a minha cabeça imediatamente foi aí. Foi do tipo, engenharia era só sabe, como que fala? Uma cog na machine, né? A engrenagem. É só uma engrenagenzinha, mas assim,
todo mundo vindo demandas de marketing, produto, finanças, etc. Eu falei, cara, mas aí eu não tenho como fazer um bom trabalho aqui e o meu time também não, né? Então acho que aí foi o único momento que eu falei, não, isso aqui é realmente muito ruim. Então trazer todos os líderes juntos das funções, falar, cara, como que tentar entender como que a gente chegou aqui, né? Sem Uhum. julgar, porque se você topou entrar numa empresa, é porque a empresa teve sucesso em algum momento. E mesmo Uhum. que você não concorde com o estado atual da empresa, todas as decisões te levaram a aceitar aquela proposta. Então, alguma coisa muito boa teve. Então, tenta entender antes de sugerir mudanças, né? Boa, muito bom. Daí eu queria abrir um espaço aqui final para você passar uma mensagem para quem estiver acompanhando a gente, fazer seu jabá, se quiser também, fica à vontade. Valeu, cara. Bom, novamente, acho que tudo que a gente conversou, né? Inovação requer desconforto mesmo, mas desconforto, se não tiver direção, vira caos. Então, sempre pensar nisso aí. Só tentar fazer um recapitular, né? A gente falou de crescimento real vem mesmo quando a gente desafia. Desafia, assim, o papel de liderança vai ser desafiar mesmo, só que sem quebrar a confiança das suas equipes, obviamente. E entenda seus valores, conquista a confiança da equipe através de trabalho, principalmente, resultado de maneira sustentável. E de nada adianta, isso eu falo de experiência também, pessoal, de nada adianta conquistar resultados se o preço a ser pago é saúde física, mental sua ou da sua equipe, né? Enfim, não tem muito jabá não, Edu, mas quem quiser estratégias mais práticas mesmo para liderar times de alta performance, me segue lá no LinkedIn. Eu compartilho um monte de erros que eu cometi, como evitar também. Eu também ofereço mentoring, coaching sessions para desde senior engineers para líderes tentando fazer mudanças organizacionais entre a intersecção de negócio e engenharia. É o que eu mais gosto de fazer. Pô, muito obrigado, Fernando, pelo papo que a gente teve aqui, cara. Eu gostei bastante do assunto profundo aqui que a gente conversou. Um abraço para você, cara, e até a próxima. Valeu, Edu. Obrigado pelo convite e até mais. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.